Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar um novo conteúdo muito importante para quem está se preparando para o concurso da Marinha no cargo de Educação Física, que é o estudo da biomecânica. A biomecânica é uma área da ciência que estuda o movimento humano a partir das leis da mecânica e da anatomia, analisando como ossos, músculos e articulações trabalham juntos para produzir movimento. Esse conhecimento é fundamental para profissionais de educação física, pois permite compreender como o corpo se movimenta, como melhorar o desempenho físico e também como prevenir lesões durante a prática de exercícios e atividades esportivas. Nesta aula vamos estudar a terminologia básica da biomecânica, além das principais considerações esqueléticas e musculares relacionadas ao movimento humano. Para compreender a biomecânica, é necessário primeiro conhecer a terminologia básica utilizada para descrever os movimentos do corpo humano. A terminologia anatômica é um conjunto de termos padronizados que permitem descrever de forma clara e precisa a posição das estruturas do corpo e os tipos de movimento realizados pelas articulações. O corpo humano é normalmente descrito a partir da chamada posição anatômica, que é uma posição de referência em que o indivíduo está em pé, com o corpo ereto, cabeça voltada para frente, braços ao lado do corpo e palmas das mãos voltadas para frente. A partir dessa posição, é possível identificar diferentes planos e eixos que ajudam a descrever os movimentos. Entre os principais planos do corpo humano está o plano sagital, que divide o corpo em lado direito e lado esquerdo e está relacionado a movimentos como flexão e extensão. Existe também o plano frontal, que divide o corpo em parte anterior e posterior e está associado a movimentos como abdução e adução. Outro plano importante é o plano transversal, que divide o corpo em parte superior e inferior e está relacionado a movimentos de rotação. Além disso, existem termos importantes para descrever a posição das estruturas do corpo, como superior e inferior, anterior e posterior, medial e lateral, que ajudam a indicar a localização de diferentes partes do corpo humano. Outro aspecto fundamental da biomecânica envolve as considerações esqueléticas sobre o movimento. O sistema esquelético é formado por ossos e articulações que atuam como estruturas de suporte e alavancas para a produção de movimento. Os ossos fornecem sustentação ao corpo e servem como pontos de fixação para os músculos. Já as articulações são responsáveis por permitir o movimento entre dois ou mais ossos. Existem diferentes tipos de articulações no corpo humano, e cada uma possui características específicas que determinam o tipo e a amplitude de movimento possível. Entre os principais tipos estão as articulações fibrosas, que possuem pouca ou nenhuma mobilidade, as articulações cartilaginosas, que permitem movimento limitado, e as articulações sinoviais, que são as mais móveis do corpo humano e estão presentes em regiões como o ombro, joelho, quadril e cotovelo. As articulações sinoviais possuem estruturas importantes como cápsula articular, líquido sinovial e cartilagem, que ajudam a reduzir o atrito e facilitar o movimento. Na biomecânica também é comum analisar o corpo humano como um sistema de alavancas, no qual os ossos funcionam como barras rígidas, as articulações atuam como pontos de apoio e os músculos aplicam força para produzir o movimento. Além das estruturas esqueléticas, as considerações musculares também são fundamentais para compreender o movimento humano. Os músculos são responsáveis por gerar a força necessária para movimentar os ossos e produzir diferentes tipos de movimento. Quando um músculo se contrai, ele encurta e puxa o osso ao qual está ligado, provocando movimento na articulação. Esse processo ocorre por meio da contração das fibras musculares, que são estimuladas pelo sistema nervoso. No estudo da biomecânica, é importante compreender que os músculos geralmente atuam em pares ou grupos musculares que trabalham de forma coordenada. Em muitos movimentos existe um músculo principal responsável pela ação, conhecido como agonista, enquanto outro músculo atua de forma oposta, sendo chamado de antagonista. Por exemplo, durante a flexão do cotovelo, o bíceps atua como músculo agonista, enquanto o tríceps atua como antagonista. Também existem músculos que atuam como estabilizadores, ajudando a manter determinadas articulações estáveis durante a realização de um movimento. Além disso, os músculos podem produzir diferentes tipos de contração, como a contração concêntrica,
na qual o músculo encurta durante a produção de força, a contração excêntrica, na qual o músculo alonga enquanto controla o movimento, e a contração isométrica, na qual a produção de força sem alteração do comprimento do músculo. Compreender essas bases da biomecânica é essencial para o profissional de educação física, pois permite analisar de forma mais precisa como os movimentos acontecem durante atividades físicas e esportivas. Esse conhecimento também contribui para a prescrição correta de exercícios, melhora da técnica de execução dos movimentos e prevenção de lesões. Para quem está se preparando para o concurso da Marinha, dominar esses conceitos de terminologia anatômica, estrutura esquelética e funcionamento muscular é muito importante, pois fazem parte dos fundamentos da biomecânica e frequentemente aparecem nas provas relacionadas à área de educação física. Agora vamos continuar estudando o conteúdo de biomecânica aplicado à educação física, um tema muito importante para quem está se preparando para o concurso da Marinha do Brasil. A biomecânica busca compreender como o corpo humano produz movimento e como diferentes sistemas do organismo trabalham de forma integrada para permitir que esses movimentos ocorram com eficiência e segurança. Nesta aula vamos abordar as considerações neurológicas sobre o movimento, além de estudar a anatomia funcional do membro superior e a anatomia funcional do membro inferior, que são fundamentais para entender como o corpo humano realiza diferentes tipos de movimentos durante atividades físicas e esportivas. Quando falamos em considerações neurológicas sobre o movimento, estamos nos referindo ao papel do sistema nervoso no controle e na coordenação das ações musculares. O sistema nervoso é responsável por receber informações do ambiente e do próprio corpo, processar essas informações e enviar comandos para os músculos produzirem movimento. Esse processo ocorre principalmente por meio do sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, que conecta o sistema nervoso central aos músculos e aos órgãos do corpo. O cérebro é responsável por planejar e iniciar os movimentos voluntários, enquanto a medula espinhal atua na transmissão dos impulsos nervosos e também no controle de reflexos. Para que o movimento aconteça de forma eficiente, é necessário que o sistema nervoso coordene a ativação dos músculos de maneira precisa, regulando a intensidade da contração muscular, a sequência de ativação dos músculos e a duração do movimento. Além disso, o sistema nervoso também recebe informações sensoriais provenientes de receptores presentes nos músculos, tendões e articulações. Esses receptores fornecem informações importantes sobre posição, movimento e tensão muscular, permitindo ajustes constantes durante a execução dos movimentos. Esse mecanismo é conhecido como controle neuromuscular e é essencial para a coordenação motora, equilíbrio e precisão dos movimentos. Outro ponto importante dentro do estudo da biomecânica é a anatomia funcional do membro superior. Os membros superiores são responsáveis por grande parte das ações de manipulação e interação com o ambiente, sendo fundamentais para movimentos como empurrar, puxar, levantar, lançar e segurar objetos. A anatomia funcional do membro superior envolve diferentes estruturas ósseas, articulares e musculares que trabalham de forma integrada para permitir ampla mobilidade. Entre os principais ossos do membro superior estão a clavícula, a escápula, o húmero, o rádio, a una e os ossos da mão. A articulação do ombro é uma das mais móveis do corpo humano, permitindo movimentos como flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Essa grande mobilidade é possível devido à estrutura da articulação glenomeral, que conecta o húmero à escápula. No entanto, essa mobilidade também exige um sistema muscular eficiente para garantir estabilidade durante os movimentos. Entre os principais músculos envolvidos nos movimentos do membro superior estão o deltoide, responsável por grande parte dos movimentos do ombro, o bíceps braquial, que participa da flexão do cotovelo, e o tríceps braquial, responsável pela extensão do cotovelo. Além desses, diversos outros músculos atuam na estabilização da escápula e no controle dos movimentos da mão e dos dedos. A anatomia funcional do membro inferior também é fundamental para compreender o movimento humano, especialmente em atividades relacionadas à locomoção, como caminhar, correr, saltar e mudar de direção. Os membros inferiores são responsáveis por sustentar o peso do corpo e produzir força para deslocamento
e realização de diferentes movimentos. Entre os principais ossos do membro inferior estão o fêmur, a tíbia, a fíbula e os ossos do pé. O quadril é uma articulação importante que conecta o membro inferior ao tronco e permite movimentos como flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Já o joelho é uma articulação complexa que permite principalmente movimentos de flexão e extensão da perna. O tornozelo, por sua vez, participa dos movimentos do pé, sendo essencial para o equilíbrio e a propulsão durante a marcha e a corrida. Entre os principais músculos do membro inferior estão o quadríceps, localizado na parte anterior da coxa e responsável pela extensão do joelho, os músculos isquiotibiais, localizados na parte posterior da coxa e responsáveis pela flexão do joelho e extensão do quadril, e os músculos da panturrilha, como o gastrocnêmio e o sólio, que participam da flexão plantar do tornozelo. Esses músculos trabalham de forma integrada para produzir movimentos eficientes e permitir a realização de diferentes atividades físicas e esportivas. Compreender as bases neurológicas do movimento e a anatomia funcional dos membros superiores e inferiores é essencial para o profissional de educação física. Esse conhecimento permite analisar os movimentos do corpo humano de forma mais precisa, melhorar a técnica de execução dos exercícios e reduzir o risco de lesões durante a prática esportiva. Para quem está se preparando para o concurso da Marinha, dominar esses conceitos de biomecânica é fundamental, pois eles fazem parte dos conhecimentos básicos necessários para a atuação profissional na área de educação física e costumam aparecer com frequência nas provas relacionadas à análise do movimento humano. Agora vamos falar sobre a anatomia funcional do tronco. O tronco é a região central do corpo humano e tem um papel fundamental na estabilidade, no equilíbrio e na transferência de força entre os membros superiores e inferiores. Ele é formado principalmente pela coluna vertebral, pelas costelas, pelo externo e por diversos músculos que atuam na estabilização e no movimento do corpo. A coluna vertebral é composta por vértebras organizadas em diferentes regiões chamadas de cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Essa estrutura permite movimentos como flexão, extensão, inclinação lateral e rotação do tronco, além de oferecer suporte ao corpo e proteger a medula espinhal. Os músculos do tronco são essenciais para manter a postura e estabilizar o corpo durante os movimentos. Entre os principais músculos dessa região estão os músculos abdominais, como o reto abdominal e os oblíquos, e os músculos da região posterior do tronco, como os eretores da espinha. Esses músculos trabalham de forma integrada para manter a estabilidade do corpo durante atividades como caminhar, correr, levantar objetos e realizar exercícios físicos. Outro conceito importante dentro da biomecânica é a cinemática linear. A cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as forças que produzem esse movimento. Quando falamos em cinemática linear, estamos nos referindo ao estudo dos movimentos que ocorrem em linha reta. Esse tipo de movimento pode ser descrito por variáveis como deslocamento, velocidade e aceleração. O deslocamento representa a mudança de posição de um corpo no espaço, a velocidade indica a rapidez com que essa mudança de posição ocorre e a aceleração representa a variação da velocidade ao longo do tempo. No contexto da educação física e do esporte, a cinemática linear pode ser observada em movimentos como a corrida em linha reta, o deslocamento de um atleta em uma pista ou o movimento de um objeto que é lançado em determinada direção. Além da cinemática linear, também existe a cinemática angular. A cinemática angular estuda os movimentos que ocorrem em torno de um eixo de rotação. Esse tipo de movimento é muito comum no corpo humano, pois grande parte dos movimentos ocorre nas articulações, que funcionam como eixos de rotação. Assim como na cinemática linear, a cinemática angular também possui variáveis importantes para descrever o movimento. Entre essas variáveis estão o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular. O deslocamento angular representa a mudança de posição de um segmento corporal em torno de uma articulação, enquanto a velocidade angular indica a rapidez com que esse movimento ocorre. Já a aceleração angular representa a variação da velocidade angular ao longo do tempo.
Um exemplo simples de movimento angular no corpo humano é a flexão e extensão do cotovelo durante um exercício de rosca para bíceps ou a extensão do joelho durante um chute no futebol. Outro conceito fundamental da biomecânica é a cinética linear. Diferente da cinemática, que estuda apenas o movimento, a cinética analisa as forças que causam ou modificam esse movimento. A cinética linear está relacionada às forças que atuam sobre um corpo quando ele se desloca em linha reta. Entre essas forças podemos citar a força muscular, a força da gravidade, a força de reação do solo e as forças de resistência do ambiente. Essas forças influenciam diretamente a forma como o movimento ocorre. No contexto esportivo, por exemplo, quando um atleta realiza um salto, o corpo exerce força contra o solo e recebe uma força de reação que impulsiona o movimento para cima. A análise dessas forças permite compreender melhor como melhorar o desempenho e também como reduzir o risco de lesões durante a prática de exercícios. Por fim, temos a cinética angular, que está relacionada às forças que produzem movimentos de rotação. No corpo humano, essas forças geralmente são produzidas pelos músculos que atuam sobre as articulações. O principal conceito associado à cinética angular é o torque, que representa a capacidade de uma força produzir rotação em torno de um eixo. O torque depende da intensidade da força aplicada e da distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. No corpo humano, por exemplo, quando um músculo se contrai, ele gera uma força que atua sobre um osso, produzindo rotação em uma articulação. Esse processo é fundamental para a realização de praticamente todos os movimentos do corpo humano. A análise da cinética angular permite compreender como os músculos produzem movimento, como as articulações suportam cargas e como os movimentos podem ser executados de forma mais eficiente. E assim chegamos ao final desta aula sobre biomecânica aplicada à educação física, um conteúdo fundamental para quem está se preparando para o concurso da Marinha do Brasil. Ao longo deste vídeo, nós estudamos conceitos importantes como a anatomia funcional do tronco e também os princípios de cinemática e cinética, que ajudam a compreender como o corpo humano se movimenta e como as forças atuam durante a execução dos movimentos. Entender esses fundamentos é essencial para qualquer profissional de educação física, pois permite analisar o movimento de forma mais eficiente, melhorar o desempenho físico e reduzir o risco de lesões durante a prática de exercícios e atividades esportivas. Para quem está estudando para concurso, dominar esses conceitos de biomecânica é muito importante, porque eles fazem parte da base científica do movimento humano e costumam aparecer com frequência nas provas da área. Além disso, esses conhecimentos também são fundamentais para a atuação prática do profissional de educação física, especialmente quando se trata de prescrição de exercício e análise da técnica de execução dos movimentos. Agora que você já concluiu esta parte do conteúdo, nós vamos avançar para o próximo tema do edital, que é o treinamento funcional. No próximo vídeo vamos estudar o que é o treinamento funcional, quais são seus princípios, como ele é aplicado no desenvolvimento da aptidão física e qual é a sua importância dentro da preparação física e do desempenho esportivo. Então continue acompanhando a sequência das aulas aqui no canal Astra Educa Concursos, porque o próximo vídeo já vai começar com o conteúdo de treinamento funcional, dando continuidade à sua preparação completa para o concurso da Marinha do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.